Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. No vídeo de hoje eu vou continuar minha série de analisando filmes de Dragon Ball. Hoje a gente vai analisar o segundo filme de Dragon Ball Z, lembrando que já tem análise de todos os filmes do clássico, o primeiro do Z e também o Super Hero. Todas as análises estão na playlist que aparece no final do vídeo e também eu vou deixar passando o card aqui em cima. E esse filme aqui não tem nada que eu precise contextualizar antes da gente começar a análise. A única coisa que é bom eu falar é que ele não se encaixa na cronologia principal de Dragon Ball, que nem a maioria dos filmes. Então levem essa história aqui como se fosse um universo alternativo. Mas vamos lá, o nome desse filme é Dragon Ball Z, o homem mais forte do mundo. Ele foi lançado em 10 de março de 1990 e ele já começa com Gohan e o Oolong subindo umas montanhas de gelo. E de cara eu já gostei disso porque é legal ver o Oolong tendo algum destaque na fase Z de Dragon Ball. Se você pega o mangá original, o Oolong quase não aparece quando a gente muda pra saga Saiyajin. Então eu curti ver ele interagindo aqui com o Gohan. Os dois estão lá porque o Oolong arrastou o Gohan para poder roubar as esferas do dragão, porque eles viram que tinham 4 juntas no radar e eles queriam pegar para eles. Para eles, entre aspas, porque quem quer mesmo utilizar as esferas do dragão é o Oolong. E você não ouviu errado, tá? Eles estão indo lá para roubar mesmo. Porque nessa altura do filme eles não sabiam que quem estava reunindo as esferas do dragão era um vilão. Os dois estavam simplesmente indo lá para poder roubar as esferas do dragão de alguém que estava reunindo. Algo que eu acho que o Gohan não faria. Mas beleza, ignorando isso ainda tem o fato de que o desejo que o Oolong quer fazer é muito merda. O cara quer usar um deus dragão que realiza basicamente qualquer desejo para pedir a peste de uma calcinha. E eu sei o que a Toei tentou fazer aqui, tentou fazer a gente achar graça, ó, ele vai fazer o mesmo pedido que ele fez lá no Dragon Ball clássico, que legal. Mano, isso daí não faz sentido, o Oolong só pediu uma calcinha no clássico por causa da pressão do momento. Ele tinha que pedir alguma coisa antes do Pilaf e ele falou a primeira coisa que veio na cabeça dele. Se ele tivesse tempo pra poder pensar em algum outro pedido, com certeza ele ia pedir alguma coisa bem melhor. Sei lá, tipo uma própria mulher pra ele, ou uma visão de raio-x, sei lá, alguma coisa de taradice que ele ia querer. Então isso daí já não faz sentido também. E pra piorar, os dois estavam com pressa, eles tinham que chegar logo nas esferas do dragão, porque uma hora tinha 4 reunidas, outra hora tinha 5, então daqui a pouco já iam conseguir invocar o Shenlong. Então o mais correto seria o Gohan ir voando com o Oolong nas costas para eles poderem chegar lá o mais rápido possível. Mas não, os dois idiotas ficaram lá escalando montanha, e aí deu tempo dos vilões reunirem as esferas do dragão, e pronto, invocaram o Shenlong e os caras não conseguiram fazer nada. E o vilão desse filme que invocou o Shenlong foi o Dr. Kotin, que ele é um cientista maluco que deseja dominar o mundo. Pois é, né? Bem original. Mas ao invés de desejar logo a dominação mundial, ele na verdade desejou que o Shenlong libertasse o antigo brother dele do gelo, o Dr. Willow, que ficou preso em um gelo indestrutível há mais de 50 anos depois que ele e o laboratório dele foram soterrados por uma avalanche. E o filme faz questão de dizer que esse gelo é indestrutível várias vezes, tá? Não deu 5 minutos de filme e já falaram umas 3 ou 4 vezes. Beleza, Toei, eu já entendi que o gelo não quebra, é por isso que ele não libertou o Dr. Willow antes, eu entendi, tá? Pode seguir com a história. O Shenlong então realiza o desejo dele e liberta o Dr. Willow e todo o laboratório dele do gelo. E agora sim, o Dr. Kotin, ao lado do chefe brother dele, vai tentar dominar o mundo. E sinceramente, que cena zoada, cara, nem trilha sonora de fundo tem direito. Dá pra dizer, eu acho que é a pior apresentação de vilão dos filmes de Dragon Ball. Porque geralmente os vilões dos filmes de Dragon Ball, eles têm 2 apresentações. A inicial, onde aparece só uma parte dele, só uma silhueta dele, e a aparição dele de verdade depois. E essa aparição inicial dele ficou muito ruim. E eu sinceramente não achei que daria pra ficar pior ainda esse começo. Mas teve como sim, tá? Porque se já não bastasse fazer uma história ruim, a Toei ainda tentou me cegar. Porque depois aparece o título do filme, depois dessa cena inicial, e ele fica piscando na tela de um jeito que eu nem vou mostrar muito pra vocês, pra não deixar vocês cegos também. Eu já não gostava muito desse filme quando eu era criança. Depois desse começo terrível aqui, eu fiquei até com medo de continuar, porque eu ainda tinha uma memória boa desse filme, eu não queria perder ela. Mas pro vídeo eu continuei, né? E felizmente o filme até que melhora bastante depois disso aqui. Primeiro que logo de cara, né, sai esse laboratório do gelo, e aí os Saibamens da Shopee aparecem. Eles são subordinados aí do Dr. Willow e vão pra cima do Gohan e do Oolong porque eles viram o laboratório. O Gohan podia dar conta desses bichos muito fácil, mas ele espera aquele homem aparecer pra poder salvar ele. E quem é esse homem? Claro que é o Piccolo, matador de figurantes. Pois é, nesses primeiros filmes de Dragon Ball Z, esse é o título do Piccolo, porque ele vê figurante e ele não se aguenta, ele tem que matar. Tanto que ele já chega aí, pega um Cyberman da Shopee e evapora o maluco, depois mata os outros ali também. E depois de fazer o papel dele, que é matar figurante, aparecem outros figurantes ali e capturam ele. Só que ele consegue abrir uma brecha pro Gohan e o Oolong fugirem dali. E depois disso, né, o Oolong e o Gohan voltam pra casa e tem umas cenas bem legais mostrando o cotidiano dos personagens de Dragon Ball. O que é sempre muito legal, eu pelo menos curto. O clima que o filme tem nessa parte aqui é muito agradável. Eu até gostaria de ver um filme inteiro só com o cotidiano da galera. Você sente até uma paz interior vendo o Gohan estudando no quarto, a Titi cozinhando, o Goku ali dentro de casa, tomando banho. Pô, é da hora, pô, é legal, é um clima legal. Destaque pra cena do Gohan cantando, né, que era um padrão desses primeiros filmes de Dragon Ball Z.
Teve no filme anterior, teve nesse e vai ter em mais um filme pelo menos que eu me lembro. Mas o filme só tem 50 minutos, então ele não pode perder muito tempo não nessa paz aí. Então os Cybermans da Shopee já aparecem novamente, só que agora na casa do Mestre Kami. Porque eles querem levar o Mestre Kami lá pro laboratório do Dr. Willow. E eles querem levar ele pra lá, porque apesar do Dr. Willow ter sido libertado do gelo, ele não tem um corpo, ele é só um cérebro preso em uma máquina. Ele só tá vivo ainda porque o Dr. Cotin retirou o cérebro dele do corpo morto do Dr. Willow e deixou dentro dessa máquina aí. Então o objetivo do Dr. Willow é roubar o corpo do homem mais forte do mundo, pra poder juntar com a mente dele, que ele disse é a mente mais genial do mundo. Assim ele ia formar o ser perfeito que ia conseguir dominar o mundo. E como o Dr. Willow ficou 50 anos preso no gelo, pra ele o cara mais forte do mundo era o Mestre Kami, por isso que eles foram atrás dele. Só que o velho também não deu moleza. O Mestre Kami deitou fácil os Cybermans da Shopee. Ele só foi pro laboratório porque pegaram a Bulma de refém, e aí ele falou, beleza, vou ajudar, senão vão matar a menina. E um detalhe aqui legal de se notar é que a Bulma tá usando a mesma roupa que ela usou lá no último torneio do clássico. Já o Mestre Kami tá usando as roupas que ele usava lá quando ele era Jack Chun. Foi uma decisão bem maneira da produção do filme, até porque ele é bem inspirado assim no Dragon Ball clássico. E lá no laboratório colocam o Mestre Kami pra poder lutar com os 3 guerreiros mais fortes criados pelo Dr. Cotin. E mano, os bichos são feios, velho, não tem um que se salve, o design é muito ruim. Mas pelo menos a luta é maneira, eu gostei de ver o Mestre Kami lutando contra eles. Só que o Mestre Kami, por mais que lute bem, a diferença de poder era muito alta, então ele acabou sendo derrotado. E aí que a Bulma revela ali pra galera que o mais forte do mundo na verdade é o Goku. E assim que ela fala isso, o Goku aparece ali já, porque o Oolong avisou ele sobre a situação. E sem ele saber, o Gohan e o Kuririn também estavam ali. E é aqui nessa parte que rola a segunda apresentação do Dr. Willow, onde ele realmente é revelado de verdade. E aqui até que ficou legal, tá? Usaram aquela música tema que depois ia virar a música tema do Freeza, que é uma música que eu gosto bastante. Mostraram o laboratório dele aos poucos, é um laboratório bem bizarro, né? Usando biotecnologia, então eu curti. A apresentação aqui dele foi boa, só que a primeira lá ficou ruim, então pega uma má impressão. Só que tem uma coisa que eu fiquei bem confuso nessa parte, porque o Dr. Willow, tecnicamente ele é um cara normal, só que no filme ele sabe sentir ki, o ki dele é forte, e eu não entendo por quê. O Dr. Willow sentir ki até vai, ele pode ter pesquisado sobre isso, mas ele ter um ki forte não faz sentido nenhum. Mas continuando a história, o Goku entra no laboratório e acaba com os 3 capangas do Dr. Willow. Eles não têm nem chance contra o Goku. Quer dizer, até que eles dão um trabalhinho, não vou dizer que foi super fácil, mas o Goku conseguiu resolver sem muitos problemas. O Kuririn e o Gohan até ajudam ele, mas quem resolve tudo é o Goku. E eu não entendo porque os filmes de Dragon Ball Z faziam isso. Eles nunca deixam esses adversários secundários aí pra um Kuririn derrotar, por exemplo. Quem custava, cara, fazer o Kuririn derrotar esse bicho aí que ninguém liga? Pelo menos ia dar uma moral pro cara, mas não. Quem tem que derrotar tudo é o Goku. Se sobrar um, Piccolo leva. Mas ignorando esse detalhe, as lutas são bem legais. Cada capanga tem uma habilidade especial e o Goku precisa lidar com eles de uma forma mais estratégica. Não envolve só poder de luta, sabe? E isso acontece porque, que nem eu já citei, né? Esse filme aqui ele é um pouco inspirado no Dragon Ball clássico. Então, apesar de ter bastante coisa do Z, a gente ainda vai ver uns bons elementos do clássico aqui. Na verdade, esse aqui é o último filme que faz isso, porque a partir do próximo é Dragon Ball Z puro mesmo. É porradaria, ki e explosão. E também aquele clássico Goku da Toei que o pessoal chama, que é o Goku sério, sanguinário, ele ainda não existe nesse filme. Não sei quando é que ele vai surgir, mas nesse filme aqui o Goku ele é muito bem humorado. Ele parece realmente o Goku do Dragon Ball clássico. E é muito legal ver isso também com aquelas coreografias muito bem animadas, né? Esse filme aqui ele tem umas lutas muito legais. A animação do filme realmente é boa. Só a história que realmente é muito ruim. E seguindo com ela, né? Agora surgiu o Piccolo na frente do Goku e dos outros. E aí ele chegou lá, ele meteu um socão na boca do Gohan, aí todo mundo, beleza, é o Piccolo, tudo normal até aqui. Mas então ele partiu pra cima do Goku com aqueles olhos lombrados e geral já percebeu que ele tava sendo controlado pelo Dr. Willow. O Gohan até tenta apelar, não, senhor Piccolo, não bate na gente, mas não funciona. Aí o Goku fica lá lutando com o Piccolo, enquanto o Gohan fica irritado e direciona a raiva dele pro Dr. Willow. Só que aí o Dr. Cotin, ele não sabe do perigo. Ele acha a graça ali do Gohan bravo e começa a provocar. Fala uns negócios tipo, tu não é homem pra atacar, sua mãe nasceu pelada. Aí o Dr. Willow, vendo que ia dar merda, fala, mano, para com isso porque esse moleque é perigoso. Ele foi o primeiro vilão de filme de Dragon Ball que percebeu que irritar o Gohan nunca é a melhor coisa a se fazer. Mas quando o vilão percebe isso, o subordinado não percebe. E aí o Dr. Cotin falou a última coisa que realmente irritou muito o Gohan. O Piccolo dá muito é a bunda. Aí o Gohan ficou bravo de vez e liberou uma onda de choque que libertou o Piccolo do controle mental dele e também quebrou boa parte ali da máquina do Dr. Willow. E aí, vendo que ele não tinha mais subordinado nenhum, o Dr. Willow decidiu que ele mesmo ia descer a porrada em todo mundo. Então ele revelou que a máquina onde ele estava, na verdade, era um robô gigante e se libertou da parede que ele estava preso. E quando ele fez isso, ele acabou matando o Dr. Cotin por acidente. Eu tenho certeza que não foi acidente não. Ele matou o Dr. Cotin só de raiva mesmo por ele não ter ouvido ele antes lá com o Gohan. Mas enfim, a batalha final começou. E essa batalha aqui até que é bem legal. Tem o Kuririn, Gohan e Mestre Kami usando Kamehameha juntos. Tem o Gohan usando bastão mágico. Tem um monte de coisa interessante. Mas no fim, basicamente a única coisa que realmente funciona com o Dr. Willow é o Kamehameha com Kaioken vezes 4 do Goku, que joga o Dr. Willow lá pro espaço.
Só que o Dr. Willow não morreu, tá? Na verdade, ele ficou puto e decidiu destruir a Terra. Mas antes da gente focar nisso, eu tenho que falar como a cena do Gohan usando o bastão mágico é muito engraçada. Ele aparece do nada com o bastão mágico, acho que ele nunca usou em nenhum outro lugar, e aí quando ele vai bater no Dr. Willow, ele toma só uma. Não consegue nem usar o bastão. Mas enfim, depois que o Kamehameha com Kaioken não resolveu, o Goku decidiu apelar pela primeira vez pro golpe que vai ser o terror dos vilões de filmes de Dragon Ball Z, a Genkidama. Porque o tanto de bicho que o Goku vai matar com essa Genkidama não é brincadeira. Só que, claro, ele precisava reunir a energia primeiro, então enquanto ele reunia energia, o Kuririn, o Piccolo e o Gohan foram lá atrasar o Dr. Willow. Só que chega um momento que o Dr. Willow consegue jogar o golpe dele que vai simplesmente destruir a Terra inteira. Só que a Genkidama já estava pronta, o Goku jogou a Genkidama, ela destruiu o golpe do Dr. Willow e depois chegou nele e destruiu ele de vez. E aí o filme acaba. E cara, apesar dos primeiros minutos do filme serem bem ruins, o filme no geral é divertido sim, é legal. A história é terrível, tá? Isso daí não tem defesa, a história desse filme é muito ruim. E se não bastasse a história ruim, os vilões não têm carisma nenhuma. Eu nunca vi alguém falar, pô mano, o Dr. Cotinho é foda, né? Dr. Willow, meu vilão favorito. Não tem como, os bichos são muito ruins. Quem reclama dos capangas do Garlic Jr. é porque não viu esse filme, porque lá pelo menos tem o outro que é legal, que tem um visual legal. Tem o Garlic Jr. que, beleza, tem seus problemas, mas pelo menos tem um passado interessante, tem uma personalidade interessante. O Dr. Willow não. Ele tem os vilões mais genéricos possíveis, tudo feio, tudo horroroso, e ele próprio é bem genérico também, ele é só um cientista que quer dominar o mundo e é isso daí. Eu acho que se o filme tivesse investido mais na carisma dos vilões, deixado os vilões mais carismáticos, ele teria sido um filme muito mais legal. Porque realmente ter vilão ruim acaba com o filme de Dragon Ball, porque o foco dele é ter batalha legal contra vilões legais. Quando você não tem os vilões legais, você já perde muitos pontos. E eu não tô falando que os vilões são ruins só pela minha opinião, não. Os próprios jogos de Dragon Ball mostram como esses personagens são muito ruins. Quando você vai olhar os jogos, os capangas do Dr. Willow só aparecem no Dragon Ball Heroes. Eles não aparecem em mais nenhum outro lugar. Os únicos que aparecem em outro lugar ainda são o Cyberman da Shopee e o Dr. Cotin. Eles aparecem lá no Dokkan Battle, mas nem jogáveis eles são. O único que se salva é o Dr. Willow ainda, porque fora o Heroes e o Dokkan, ele aparece no Budokai Tenkaichi 3 também. Eu acho que a maioria, inclusive, conhece ele de lá. Mas fora esses 3 jogos, ele realmente não aparece mais nenhum também. É um vilão que tem menos popularidade do que o Garlic Jr. Eu acho que ele só ganha mesmo do Grooms e do Lucifer lá do clássico, porque realmente é um personagem que quase não aparece. A gente só lembra mais dele hoje em dia porque ele tem um certo destaque no Heroes, né? Onde a gente viu a aparência humana dele, que é algo que nunca tinha sido revelado antes. E fora a aparência humana, também tem aquele traje novo que ele tem no Heroes, que é igual a versão do robô dele, só que de um tamanho mais normal. Só que ele continua bem desinteressante. A personalidade dele é basicamente o cientista do mal que quer fazer coisas do mais. É isso, tanto no Heroes quanto no filme dele. E ele em si também não é tão interessante, porque a gente já tem tanto cientista louco em Dragon Ball, e outros bem mais interessantes que ele, que acaba que ele não se destaca. Mas uma coisa que vale a pena comentar é que no anime do Dragon Ball Heroes, quem derrotou esse Dr. Willow foi o Gohan. Só que no mangá do Heroes, quem derrotou o Dr. Willow foi o Kuririn. Porque no filme, o Kuririn é feito de piada, ele não faz quase nada de útil. E aí você vê no Heroes ele derrotando o Dr. Willow, dá uma virada muito da hora, dá um respeito pro personagem. E uma curiosidade sobre o Dr. Willow é que o design dele foi feito pelo próprio Akira. Porém, a versão do Akira era um pouco diferente da versão que foi pro filme. Porque na versão do Akira, aquele compartimento onde fica o cérebro do Dr. Willow, não ia ter apenas o cérebro dele lá, mas sim todos os órgãos do cara. Isso explica porque que o cérebro dele ficou tão grande no filme. Porque, tipo, não faz sentido nenhum, ele era um cara normal, não era pra ele ter um cérebro daquele tamanho. Mas isso daí aconteceu muito provavelmente porque a equipe não quis mudar o design do Akira, mas também não quis colocar todos os órgãos ali porque ia ficar muito bizarro. Outra curiosidade é que o poder de luta dos vilões desse filme aqui foram revelados em um panfleto do filme do Turles. Os Biomans, mais conhecidos como Cybermans da Shopee, são descritos como tendo 1000 de poder de luta. O que não faz sentido nenhum, tá? Porque o Mestre Kami deitou vários deles na porrada. Esses bichos aí, se tiver 100 de poder de luta, é muito. Já o Dr. Cotinho é descrito como tendo 8 de poder de luta, o que faz bastante sentido já que ele é um robô ali com uma metralhadora, nada muito além disso. Já os 3 guerreiros brutais, que são aqueles capangas lá, eles têm respectivamente 4.300, 7.000 e 7.500 de poder de luta. E até que faz sentido esses poderes aí. Já o Dr. Willow tem incríveis 39.000 de poder de luta. Um poder que eu acho ideal pra ele, porque ele conseguiu suportar o Kaioken vezes 4 do Goku com uma certa dificuldade. Então quer dizer que ele tinha mais de 32.000 de poder de luta, mas não muito mais do que isso. Além disso, né, também é interessante dizer que o nome de todos os vilões desse filme aqui seguem aquele padrão de terem um nome relacionado com um tema em específico. Nesse caso, o tema do nome deles são as comidas típicas da cidade de Nagoya, no Japão. E eles escolheram essa cidade aí porque foi nessa cidade que o Akira nasceu, né? Então é bem interessante esse paralelo. E por fim, só pra poder encerrar esse vídeo, foi esse filme aqui que começou a tradição de todos os filmes do Z terem uma música tema própria cantada pelo lendário Hironobu Kageyama, que se você não conhece é o cara que cantou basicamente todas as músicas do Z, incluindo as 2 aberturas.
O nome da música tema desse filme é Ikusa. Não é uma das minhas músicas temas favoritas, mas eu recomendo que vocês ouçam ela aí. Mas enfim, comentem aí o que vocês acham desse filme. Vocês gostam dele, nem lembram dele, nem assistiram ele? Comentem aí que eu quero saber. E claro, muito obrigado a todos os membros do canal. Esse canal só continua ativo e só continua evoluindo graças a vocês. Pode parecer pouco, mas todo apoio ajuda bastante e realmente me deixa muito feliz saber que tem gente me apoiando aqui. Vou sempre fazer o possível para poder honrar o investimento de vocês. Mas é isso, muito obrigado por ter visto até aqui e falou!